Carta de Paulo aos Romanos. É uma das mais longas e significantes coisas que foram escritas por Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso. Ele era um rabino judeu e pertencia a esse grupo conhecido como fariseus. Ele era super apaixonado e devoto ao Pentateuco de Moisés, a Torá e as tradições de Israel. E ele via Jesus e seus seguidores como uma ameaça. Mas um dia, ele teve um encontro radical com Jesus ressurreto em pessoa, que o chamou para ser um apóstolo. Tipo um representante oficial ao mundo dos não-judeus, chamados na Bíblia de gentios. Então ele começou a atender por seu nome romano, Paulo, e viajou por todo o antigo Império Romano falando às pessoas sobre o Rei Jesus ressurreto. E os seus seguidores formaram novas comunidades, chamadas de igrejas. Ocasionalmente, Paulo escrevia cartas a essas novas comunidades de Jesus, para ajudá-los a fortalecer sua fé e responder suas perguntas. E o livro de Romanos é uma dessas, que na verdade foi escrita bem tarde na sua carreira. Nós sabemos, através do livro de Atos, que a igreja romana existia há algum tempo e era formada por seguidores de Jesus, judeus e não judeus. Mas em algum ponto, o imperador romano Cláudio expulsou todo o povo judeu de Roma. Cerca de 5 anos mais tarde, todos esses judeus, inclusive os que seguiam a Jesus, receberam permissão para voltar. Quando eles voltaram, encontraram uma igreja que tinha se tornado bem não judaica nos seus costumes e práticas. E isso criou uma tensão tão grande que nos dias de Paulo a igreja romana estava dividida. As pessoas discordavam sobre como seguir a Jesus. Debatiam se os cristãos não-judeus deveriam guardar o sábado, respeitar as restrições alimentares judaicas ou ser circuncidados. Então Paulo escreveu essa carta para alcançar algumas coisas. Ele queria que essa igreja dividida fosse unificada, isso com um propósito bem prático. Ele esperava que a igreja romana se tornasse um lugar de preparação, para que sua missão fosse ainda mais para o oeste, até a Espanha. Essas circunstâncias motivaram Paulo a escrever sua mais completa explicação do Evangelho, as boas notícias que ele estava anunciando sobre a vida, a morte e ressurreição de Cristo. A carta é estruturada com 4 movimentos principais, mas é unificada como uma longa explicação fluida do Evangelho. Paulo diz que, antes de tudo, o Evangelho revela a retidão de Deus e depois cria uma nova humanidade que cumpre a promessa de Deus a Israel. É esse Evangelho que vai unificar a igreja. Nesse vídeo vamos explorar apenas as ideias dos capítulos 1 a 4. Paulo começa se apresentando como um apóstolo nomeado por Deus para espalhar o Evangelho de Cristo, que ele é o Messias de Israel e que foi erguido dos mortos como Filho de Deus, o Rei das Nações. E Jesus chama agora toda a humanidade para viver sob seu governo de amor. Paulo diz que essas boas novas sobre o Rei Jesus são, antes de tudo, o poder de Deus para salvar aqueles que confiam nele, e segundo, que elas revelam a retidão de Deus. Agora, retidão é uma palavra do Antigo Testamento muito rica para Paulo. Ela descreve o caráter de Deus, que ele sempre fez justiça, o que é certo e o que é bom, mas também que ele é fiel e justo para cumprir suas promessas. Segundo Paulo, a história de Jesus mostra que Deus fez essas duas coisas. Mas como? Ele começa recontando de forma criativa os capítulos de 3 a 11 de Gênesis. Ele mostra como todo o mundo gentil, ou seja, todas as nações, estão presas numa espiral de pecado e egoísmo. Paulo diz que a mente e o coração do homem estão quebrados. Nós viramos as costas a Deus para abraçar a idolatria, que quer dizer procurar significado nas coisas criadas, e dar nossa lealdade a essas coisas que não são Deus. Isso resulta na distorção da nossa humanidade e num comportamento destrutivo. E o que resta é uma humanidade culpada diante de um Deus justo e reto. E aqui o povo de Israel pode dizer, bom, é uma coisa boa então que Deus tenha nos escolhido entre todas as nações. Ele nos salvou da escravidão no Egito, ele nos deu as leis da Torá, tipo o sábado, comida kosher e a circuncisão. Tudo isso junto nos mostra como viver como um povo santo de Deus. Mas não tão rápido, Paulo disse. Ele nos lembra da história do Pentateuco e do resto do Antigo Testamento, que revela que Israel é tão pecador, idólatra e moralmente quebrado quanto o resto da humanidade. Israel, na verdade, é ainda mais culpado que os gentios, porque eles têm a Torá. Eles deveriam saber mais. Então Paulo conclui que toda a humanidade, os gentios e os israelitas estão irremediavelmente presos e culpados perante Deus. Mas essa não é a palavra final. As boas novas sobre Jesus são a resposta de Deus. Em vez de deixar a humanidade culpada, Jesus veio como o Messias de Israel para morrer no lugar de todas as pessoas, como um sacrifício por seus pecados. Como nosso representante, Jesus tomou sobre si todas as consequências justas da dor, do pecado e da morte que nós causamos no mundo. E ele superou tudo isso pela sua ressurreição dos mortos. É sua nova vida na ressurreição que o torna acessível para os outros. Jesus se tornou o que nós somos para que nós possamos nos tornar o que ele é.
E Paulo diz que tudo isso é a forma pela qual Deus justifica aqueles que confiam ou têm fé em Jesus. E justificação é um outro termo do Antigo Testamento muito rico para Paulo, que está ligado com a retidão de Deus. Ele literalmente significa declarar justo. Por causa do que Jesus fez no nosso lugar, nós recebemos um novo status diante de Deus. Em vez de nos declarar culpados, Deus declara que a pessoa está em um relacionamento justo com Ele e está perdoada. Justificação resulta em uma nova família. A pessoa que confia em Jesus recebe um lugar entre o povo da aliança de Deus. Justificação também resulta em um novo futuro, que inicia uma jornada de transformação de vida pela graça de Deus. Então, todas essas coisas a respeito da justificação são um presente de Deus para aqueles que, pela sua fé, estão em Cristo. E isso leva Paulo a explorar no capítulo 4 as enormes implicações de tudo isso, para aqueles que podem se tornar uma parte da família da aliança de Deus. E ele volta lá para a história de Abraão em Gênesis 15. Antes mesmo de todas as leis da Torá serem dadas ao povo de Israel, Abraão foi justificado ou declarado justo diante de Deus. E como? Deus prometeu a Abraão que se tornaria pai de uma grande família multiétnica, que receberia a bênção de Deus. Mas ele e sua esposa Sara eram muito velhos e nunca foram capazes de ter filhos. No entanto, Abraão teve uma fé radical e confiou na promessa de Deus. E então Deus o declarou justo. Paulo diz que agora Abraão se tornou pai de uma nova família da aliança de Deus, que está se espalhando por todo o mundo, e é formada por judeus e gentios, que têm o mesmo tipo de fé e confiança naquele que cumpriu a promessa de Deus a Abraão, Jesus, o Messias. Então vamos fazer uma pausa e resumir as principais ideias de Paulo nos capítulos 1 ao 4, porque elas são a base para entender o resto da carta. Toda a humanidade está irremediavelmente presa no pecado e precisa ser resgatada. Porém, esse resgate não vai acontecer com as pessoas tentando obedecer às leis da Torá. Em vez disso, o caráter justo de Deus o move para resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus, para que dessa forma ele possa criar aquela família multiétnica de Abraão, baseada na fé como o seu novo povo da aliança. E Paulo vai ir em frente para mostrar como essa nova família é parte de algo muito, muito maior, que os leva para uma forma totalmente nova de viver juntos. Mas isso tudo vai estar enraizado nessas ideias principais, exploradas nos capítulos 1 ao 4 da carta de Paulo aos Romanos.